Boa tarde a todos, senhores. Primeiramente, agradecer à escola, né, na pessoa do desembargador Paulo, desembargador João Batista. E estou muito honrada, é um privilégio estar aqui nessa tarde com vocês. E como os outros já disseram, eu não tenho nada a ensinar, só a partilhar, vamos dizer assim, né? Esse tema, para nós, da Procuradoria Federal, é muito caro, porque é um tema que nos detém bastante do nosso tempo, né? Os benefícios por incapacidade. Meu nome é Gabriela Marcon, como já tinha sido apresentado. Hoje eu estou responsável pela equipe de trabalho remoto em benefício por incapacidade de Santa Catarina. Não sei se eu tinha feito uma apresentaçãozinha, mas, enfim, vamos seguir. A partir da criação da Procuradoria-Geral Federal, em 2002, pela Lei 10.480, ocorreu a retirada da subordinação jurídica administrativa dos advogados públicos em relação aos dirigentes de autarquias e fundações. E isso nos confere maior autonomia administrativa e funcional para até discutir esses temas, né? A Procuradoria Federal representa 159 autarquias e fundações públicas federais, mas o INSS, sem dúvida, é a maior das entidades representadas e o que nos toma maior parte do tempo, né? Até algumas coisas que a doutora Flávia pontuou, a gente tem lá dentro discussões também na Procuradoria, né, com relação à questão da carência no período das MPs e principalmente com a relação da data de início da incapacidade posterior à DER. Isso é muito complicado, saiu a portaria 24 de 2018, que é a que está regulando os acordos no âmbito da PGF e a que as ETRs estão observando. E uma das disposições da portaria é justamente considerar que a data do início da incapacidade posterior à DER equivale à falta de requerimento administrativo. E, por isso, o procurador não teria autorização para propor acordo nesses casos, porque o STF já decidiu que o requerimento administrativo tem que ser feito, né? Mas, assim, para não entrar nesse tema polêmico, eu vou continuar aqui no roteirinho que eu já tinha preparado. Eu vou demonstrar para vocês só como que a gente está se organizando dentro das ETEs para tentar dar conta desse volume avassalador de processos que acaba vindo para nós, né? O Brasil tem hoje cerca de 207 milhões de habitantes, segundo a última estimativa do IBGE, né? E destes, cerca de 60 milhões são contribuintes do regime geral, né? Apenas para situar, assim, com relação ao potencial de judicialização, o INSS realiza 4 milhões de atendimentos por mês e com tempo médio de análise de 23 dias. Em algumas localidades esse tempo ainda é bem superior, mas a autarquia tem trabalhado modernização e digitalização para tentar o máximo possível agilizar, né? Atualmente, estão ativos entre todas as espécies cerca de 34 milhões de benefícios previdenciários, com despesa mensal aproximada de 40 bilhões de reais. Isso de acordo com o INSS em números, que são os dados abertos da Previdência Social, né? No último mês de abril, agora, de 2018, registraram-se 897.520 requerimentos e 359.766 indeferimentos de benefícios, né? Destes 897.520, cerca de 430.300 eram pedidos de benefício por incapacidade. E desses pedidos, 224.450 foram deferidos, ou seja, o INSS deferiu cerca de mais de 50%, ele deferiu administrativamente, mas sobraram 40 e poucos por cento para discutir. Em se tratando de auxílio-doença, 90% do que o INSS desembolsa é para pagamento da espécie 31, que é o auxílio-doença previdenciário discutido, em geral, na Justiça Federal, né? Tem um pouco na competência delegada, mas a gente sabe que a maior parte cai na Justiça Federal. Para se ter uma ideia, a gente pode passar. Você pode passar também, que aqui, ó. Isso aqui eu acho interessante, que também é do INSS em números e dá uma noção para nós. A distribuição percentual da quantidade de benefícios concedidos por grupos, espécies, segundo a maior quantidade. Auxílio-doença previdenciário. Distribuição percentual do valor.
auxílio-doença previdenciário também. Né? Então, cerca de 45% dos benefícios mantidos ativos pela Previdência Social hoje é 31. Como todos imaginavam, então, né, o INSS é o maior litigante do Brasil, em virtude dessa capilaridade que ele tem, né? Eu até acredito, mas assim, hoje nós estamos, eu digo porque eu estou na Procuradoria, né? Então, de acordo com os dados do CNJ, aqui eu só coloquei isso aqui porque eu achei bem interessante pontuar que realmente a maior parte da clientela do INSS é urbana. O rural, todo mundo fala que gera prejuízo porque não tem comprovação e tudo mais, mas assim, 16% ali dos benefícios concedidos é rural, o restante urbano. E se falar em valores, em virtude, claro, do salário de contribuição maior, a população urbana também recebe os maiores benefícios, né? Passa para mim, doutor. Aqui são só algumas curiosidades, né? Que eu também não quero ser maçante, ficar falando de dados, mas assim, como a gente está falando em potencial de judicialização, em 2017, mais de 46 milhões de atendimentos presenciais, né? Pela central de atendimento, ali, esses dados me foram fornecidos pela PFA-INSS, 62 milhões de atendimentos pela central 135. Isso aqui podemos passar também. E aí, de acordo com o CNJ, o último dado que eu consegui foi 2015, mas eu acredito que tenha já um boletim mais recente. 43% das ações que tramitam em toda a Justiça Federal são previdenciárias e dos 43%, 17% benefícios por incapacidade. No juizado, a realidade ainda, né, mais... O INSS é gigante, 79% das ações do Juizado Especial Federal e INSS. E 23% das ações que ingressaram na Justiça Federal, das ações previdenciárias só, né? 23% referiam-se a auxílio-doença de espécie 31. Só que esse aqui foi o total de auxílio-doença previdenciário, de pedidos, né, na Justiça Federal em todas as regiões, que acho que, se eu não me engano, de ações previdenciárias foram mais de 6 milhões, mas auxílio-doença previdenciário foi bem representativo. E no âmbito dos juizados em primeiro grau, aqui na região sul, que é o que eu conheço, né, cerca de 60% posso dizer que é benefício por incapacidade, pelo volume que a gente trabalha lá na Procuradoria. O auxílio-doença previdenciário é o mais demandado, mais recorrente, supera inclusive as discussões da dívida ativa e tudo mais. Essa tendência forte de judicialização demandou um tratamento diferenciado, porque da forma como estava sendo tratado o contencioso previdenciário dentro da Procuradoria, não teria condições de abarcar e dar conta de todo esse contencioso. Esse movimento de judicialização foi intensificado nos últimos meses ali por conta do Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade, o PRBI, que o Dr. Antônio conhece melhor que eu, né? E também, um dos motivos, né, e o principal de ter sido deflagrado o PRBI foi os chamados BILD, Benefícios por Incapacidade de Longa Duração. A maioria dos BILD era concessão judicial e benefícios ativos há mais de 2 anos e sem nenhuma reavaliação. Né? Podemos passar esse também. Isso são dados também, não quero me perder, mas é que eu acho interessante, eu gosto de ver os dados porque dá uma visão mais ampla para nós, né? Aqui, benefícios por incapacidade concedidos judicialmente nesses últimos 5 anos, 1.255.000, mais ou menos. E os reativados, cerca de 500 mil. O maior volume é sempre o 31, sempre o auxílio-doença previdenciário, que é o que dá mais trabalho, né? Aí, falar um pouquinho de como é que era o nosso contencioso antes. A Procuradoria distribuía os processos per capita pelos procuradores, atuantes no núcleo previdenciário, sem realizar nenhuma prévia triagem, né? Além da sede, que é aqui a PFSC, lá em Porto Alegre a PRF4 e a PFPR lá no Paraná, né? Cada estado possui as procuradorias seccionais que atuam no interior.
Por isso que sempre tem uma sede da Procuradoria e, depois da reestruturação, alguns escritórios de representação foram extintos, né? Na região sul, o Rio Grande do Sul possui 9 seccionais. Aqui em Santa Catarina nós temos Blumenau, Joinville, Criciúma e Chapecó. E no Paraná também são 4 seccionais. A competência territorial delas coincide mais ou menos com a das subseções. O volume de processos, a variedade das intimações distribuídas a cada procurador tornava essa atuação especializada muito, muito difícil. E muitas vezes os procuradores negligenciavam a conciliação, resolviam mesmo não propor acordo porque não tinham segurança na análise dos requisitos. Estavam ali com um volume de prazo muito grande, para propor um acordo ele tem que analisar toda a documentação, fazer uma defesa bem específica e aí não se sentia seguro e acabava não propondo acordo, né? Pejorativamente, não sei, né, vocês estão gravando, até é ruim a gente falar, mas é uma conciliação fulanizada que tinha, porque assim, cada procurador fazia conforme os critérios, dentro do critério geral ele estabelecia os seus critérios, o percentual e tudo mais, né, e ali ficava uma coisa sem uniformidade, porque em cada vara, conforme fosse o responsável, iria sair uma proposta de acordo diferente para um caso concreto muito semelhante. Então, isso gerava até um senso de quebra de isonomia, às vezes, porque para uma mesma situação, a mesma instituição estava propondo coisas diferentes, né? Mas, assim, essa mistura de processos, o fato de chegar o LOAS, a aposentadoria especial, pedido de danos morais, uma ação civil pública, tudo na mesma conta e dividir, votar para a mesma pessoa, não tinha muita condição mesmo de dar um tratamento. E, assim, um procurador que precisa fazer uma análise legitimatória de um precatório acima de 1 milhão e que tem uma contestação de benefício por incapacidade para fazer, ele acaba fazendo o genérico na incapacidade, que diz em que o perito médico vai resolver mesmo, né, no fim das contas, e faz lá o que ele considera, entre aspas, mais importante, porque a questão da prioridade, a gente sabe que em termos de volume, o benefício por incapacidade deveria ser, né, o mais importante, mas em termos de valores, cada ação individualmente é pequena. E aí, eu abro um parênteses para relatar uma situação que parece que eu estou chorando, mas é que isso aí impacta muito na nossa atividade. A falta de estrutura de apoio da Procuradoria. Não sei se alguns já sabem, acho que é bem conhecido de todos que a gente não tem uma carreira de apoio própria, né? Não existe técnico e analista da Procuradoria. O que existe são servidores cedidos de outros órgãos, empregados públicos cedidos e anistiados das antigas empresas públicas que atuam junto conosco, ainda em número pequeno com relação ao volume que nós temos de processo. E, naturalmente, a maioria não tem formação jurídica, então eles são treinados pelo responsável pela equipe, né? Lá no caso da ETRBI, a gente tem hoje aqui em Santa Catarina 5 servidores que não têm formação na área, vieram assim de outros órgãos nessa condição e a gente tenta passar as diretrizes e até ensinar um pouco da matéria jurídica mesmo, porque não tem como lidar com o processo, fazer uma triagem sem ter o mínimo, né? Eu trabalhei em Tubarão e nós tínhamos um pessoal que era da antiga rede ferroviária federal. O cargo de origem dos 3 colegas era artífice de manutenção, artífice de obra e auxiliar de maquinista. E eles estavam na Procuradoria, pessoas ótimas, qualificadas para aquilo que elas se graduaram para fazer, mas ali no caso do processo a gente tem muito um problema estrutural assim, de apoio, né? E com relação a estagiários de direito, todo mundo fala, então um contrato de estagiário, tá, é legal, os estagiários que vêm ajudam bastante, mas eles não ficam, porque a bolsa varia de R$ 364 a R$ 500, que é a mesma no Poder Executivo Federal para todos os órgãos e não foi reajustada faz anos, né? Então, a gente tem muita dificuldade de recrutamento e seleção. Isso continua sendo um problema, mas na época que não existiam as ETEs, era um problema ainda mais grave, né? Aí surge a ideia de gerenciamento do contencioso de massa e surgem as ETRBI com essa lógica da organização e racionalização desse contencioso. As primeiras equipes foram criadas na véspera de Natal, em 2015, no estado do Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, com essa ideia de especializar. E depois o projeto foi dando certo e logo surgiram as outras. Hoje são 9 em todo o Brasil. Tem na primeira região, segunda região, terceira, a quinta
tem a Bahia, Paraíba separado, e aqui no sul nós temos as 3 que todos já devem ter ouvido falar, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Não regionalizamos na região sul, porque o volume é muito grande e, num primeiro momento, não teríamos condições de operacionalizar a coordenação regionalizada, né? Seriam necessários mais de 70 procuradores para atuar e no momento, não foi descartada, mas os estados estão atuando separadamente. No que consiste esse tal de gerenciamento do contencioso de massa? É basicamente aplicar princípios gerenciais ao nosso contencioso. São contingenciados no setor de gerenciamento as intimações que exigem de nós apenas uma manifestação padronizada ou sistêmica, que a gente chama de mero andamento processual. O caso, por exemplo, de uma marcação de uma audiência, de uma marcação de uma perícia, a gente precisa só tomar ciência daquele despacho ou ato. Ou nos casos em que nós recebemos citação em benefício por incapacidade sem laudo juntado ao processo. O que nós temos, então? Nós temos o laudo administrativo. O laudo administrativo diz que não tem incapacidade, ou nós temos uma decisão administrativa dizendo que não tem carência ou não tem qualidade. Então, se nada foi juntado ainda para mudar esse posicionamento, o INSS vai juntar uma contestação genérica naquele caso, porque não dá para oferecer a proposta de acordo, né? Eu coloquei aqui só, esses são os dados da nossa ETR aqui em Santa Catarina até abril, né? E em abril nós recebemos fizemos 18.091 atividades judiciais, em março 17.327, em fevereiro 15.000 e poucas, e em janeiro, como prazo de suspensão, só 10.900. E isso com uma equipe de 9 procuradores no contencioso e 3 gerentes, né? A ideia de criar essas ETRs, especializar isso, é promover uma defesa mais qualificada nesse caso de benefício por incapacidade, porque que se percebeu que tudo bem, tudo, a maioria juizado especial, inferior a 60 salários mínimos, mas o volume é muito grande. Então, se nós não estamos tratando adequadamente desses processos, muita coisa está passando e no volume é um prejuízo muito grande para o erário, né? Os princípios da ETR, não quero me estender, quero ser breve, mas racionalizar para melhor atender as demandas, especializar para agilizar esse atendimento, né? Porque o procurador que estava lá imerso num volume de questões, todas elas diferentes, ele não conseguia tratar adequadamente daquelas demandas. E eu falo um procurador, eu me refiro a um procurador mesmo, porque a maioria realmente não tem nem o apoio de um estagiário pela essa dificuldade do recrutamento, né? Sem o gerenciamento, um procurador precisaria dar conta de 70 a 80 intimações ou citações diárias, né? 70 a 80 intimações e citações diárias. Convenhamos que a atenção artesanal está descartada, a hipótese, né? Então, a partir do momento que foi implantado o gerenciamento, hoje de 15 a 20 intimações diárias, que já fica muito mais fácil de analisar realmente o processo. Nos meses de setembro a dezembro de 2017, na ETR-BI Santa Catarina, nós contávamos com 7 procuradores no contencioso, agora somos 9 a partir de março de 2018. A produtividade diária média dos procuradores da equipe de atuação especializada, depois eu mostro ali a nossa estrutura, mas assim, a gente tem o que a gente chama de GEAC, que é o gerenciamento, e a EAT, que é a equipe de atuação técnica especializada. São os procuradores que vão fazer artesanato, enquanto o gerenciamento vai tratar as demandas de forma mais padronizada em bloco, assim, né? Aproximadamente 21 prazos por dia útil, foi no trimestre ali de setembro a dezembro, foram fechados pela IAT, né? E para contextualizar a importância do gerenciamento, em 2017 a equipe recebeu mais de 175 mil intimações, entre intimações e citações, eu chamo tudo de intimações, mas é os dois. E foram propostos mais de 12 mil acordos, cerca de 50% deles homologados, né? Uniformizar, por que uniformizar? Porque a uniformidade, como eu disse antes,
proporciona isonomia. Não existe mais aquela lógica de barganha processual, vamos colocar o deságio e tudo mais. A ideia é que todas as varas do Estado sejam tratadas da mesma forma, seja apresentada a mesma proposta. Ainda existem varas, eu me lembro agora só Joaçaba, que faz audiência perícia integrada, né? E daí, nesses casos, quem vai é o preposto e o preposto não faz parte do TRBI. Então, nesse caso, pode ser que venha uma proposta de acordo diferente. Mas tudo o que passa pela equipe segue a mesma lógica, né? A ideia é que a política conciliatória, não só da ETR Santa Catarina, mas da PGF, seja uniforme. Nós conversamos muito entre os outros coordenadores das outras 9 equipes para tentar criar um padrão e que, em todos os casos, seja aplicado o mesmo. Como existem diferenças regionais, ainda não posso afirmar que a proposta é sempre igual no Brasil todo, mas a ideia é, tanto quanto possível, uniformizar, né? Porque até o advogado privado passa a perceber que será tratado da mesma forma, né? E não fica mais a questão de escolha de vários ou qualquer coisa assim, a posição é institucional, né? E o que foi um ganho muito grande para a PGF com a implantação do trabalho remoto foi a dita desterritorialização. Porque os mesmos procuradores atuam no Estado todo. Então, eles conhecem a realidade do Estado e também a produtividade cresceu. A resolutividade, que eu coloco como princípio, diz respeito o procurador, toda vez que ele entrar em contato com o processo, ele vai querer resolver aquele processo. Não tem mais essa coisa de, eu tenho 100 prazos, eu vou pedir uma diligência só para fechar esse prazo. Não. Toda vez que vier a intimação, a orientação é que se tente encerrar o litígio. Ou vai impugnar porque não vislumbrou a presença dos requisitos, ou vai propor um acordo porque estão preenchidos os requisitos e ali vai encerrar, né? No Rio Grande do Sul, que é o dado que eu tenho hoje aqui, a atuação da TRBI aumentou em 20% o número dos processos baixados por mês. Isso é bem interessante, né? E até gera um impacto na turma recursal, porque a partir do momento que o litígio se encerra por acordo no primeiro grau, a PGF também não vai recorrer, a parte autora não vai recorrer, e isso vai ter um impacto positivo, né? Nós estamos com um índice de recorribilidade aqui em Santa Catarina de cerca de 6%. Muito disso por conta das propostas de acordo, da política de atuação estratégica em matéria recursal. Nós estamos tentando assim, não recorrer em todos os casos. A gente escolhe um caso e aquele caso é o precedente e vai ser levado adiante, né? Até porque muitas vezes recorrer acaba fazendo a gente pagar, além da sucumbência, mais tempo de benefício, né? Então tem que fazer toda essa análise para ver se realmente vale a pena. Considerando, então... a ideia é tentar reduzir, porque reduz para a justiça, mas reduz para nós também, né? Exato. A gente tem casos, por exemplo, que é um entendimento que dificulta muito a aceitação do acordo, porque... já 10 minutos, já, tá, vou acabar. Tem juízes que entendem que vão dar, por exemplo, 60 dias da efetiva implantação, não do laudo. E aí, o INSS, quando propõe um acordo, considera, conforme o perito diz, né, está incapaz desta data por mais tantos dias. E é isso que acaba dificultando, porque aí, nas varas em que o entendimento consolidado é esse, os advogados não vão aceitar a proposta de acordo, porque eles vão deixar transitar em julgado, vão ganhar 60 dias a partir do trânsito e o número de atrasados vai ser bem maior. Então, isso dificulta. Doutor, e aí... Só bem rapidinho, nós temos uma preocupação, o processo está andando, e o médico diz que em 60 dias, 90 dias, 2 meses vai estar melhor, e por razões da demora do próprio processo, o prazo passa. Aí uma proposta de acordo em que utiliza a data do perito me geraria um problema. Eu teria que baixar de novo e fazer outra perícia para poder ver. Nesses casos aqui em Santa Catarina, como a gente está resolvendo isso, assim, porque tem o tal do pedido de prorrogação que pode ser feito nos 15 dias antes. Nós aumentamos esse prazo aí, a Procuradoria
dá mais 30 dias e tal, e aí para viabilizar que seja implantado e a parte faça o pedido de prorrogação. E nesses casos... Na nossa turma recursal, nós também fazemos isso. Quando o prognóstico já venceu, a gente dá um prazo de 30 dias após a implantação. Após a decisão da turma para que a parte promova o pedido de prorrogação, justamente para não inviabilizar. Exato. É mais ou menos o que faz a E turma. vocês têm observado isso nos acordos? Tem uma cláusula na nossa proposta padronizada de acordo dizendo que vai se passar ali, se não tiver o prazo de 15 dias para prorrogar, vai ser dado 30 dias para viabilizar. Mas isso vai fazer um problema, a gente trabalha, a gente fixa 40 dias para cada vez implantar tal, e depois tem o prazo para partir novamente da aprovação. A agência já está informando a gente, não está dando tempo, então está estendendo mais. Eu coloquei 120. É complicado, mas é posição pessoal agora, não estou me manifestando pelo Departamento de Consciência, porque isso aí eles estão discutindo ainda, mas eu acho que é mais vantajoso para o INSS viabilizar essa prorrogação do que a gente não implantar ou cessar, enfim, e daí depois vai ter mais uma demanda, entendeu? Vai vir um processo de novo. Então é melhor dar o prazo, viabiliza o pedido de prorrogação, se for o caso, vai ser prorrogado, se não, né? Eu acho que é mais vantajoso, acho que a posição deveria ser essa, mas, né? E até como eu tenho pouco tempo, eu vou dar uma acelerada aqui, né? A questão do pedido de prorrogação, que agora a DCB, eu sei que dentro do judiciário ainda está se discutindo, mas a gente lá no tema 164 da turma diz que pode, né? Então pode. Aí a DCB administrativa já tinha desde a época da implantação do SAB, né? Então, desde 2006 já era possível pedir de prorrogação. A experiência do INSS é que apenas 35% pede a prorrogação e desses 35%, 76% consegue a prorrogação. Então, quer dizer, o segurado também tem interesse de retornar ao mercado de trabalho e se ele está apto, ele retorna. Ele só pede quando ele realmente está incapaz, porque 76% de manutenção do benefício é um índice bem alto. Quer dizer que, realmente, desses 35%, a maioria realmente precisava da extensão do benefício. Por isso que eu acredito, particularmente, que tende a funcionar, né? E para o INSS, a DCB é uma política que auxilia muito, porque justamente para que não tenha mais essa questão de build, porque senão é muito difícil para o INSS ter que marcar uma perícia toda vez para revisar, né? E quando o próprio perito já falou que a pessoa precisa só de 180 dias. Então, isso nos auxilia muito, né? Enfim, podemos passar. É evidente que os ganhos que nós estamos tendo com a ETRBI só é possível porque, pelo menos na experiência que nós temos aqui na região sul, o tribunal tem sido muito parceiro, muito receptivo a todas as iniciativas e tem colaborado muito conosco, porque é um problema comum, né, digo. Aqui na ETR Santa Catarina, de 25% a 30% das sentenças nos últimos meses foram homologatórias, né? E, em média, no final do ano passado, eu calculei, 2017, 53% foram improcedentes, ou seja, favoráveis ao INSS. E o percentual das condenatórias ali dentro ainda tem questão de acordos que não foram aceitos pela parte autora e que a sentença praticamente reflete a proposta de acordo, porque, de fato, o INSS apresentou conforme o laudo e conforme os requisitos, né? E nós temos apresentado a proposta em 100%. Tem uma discussão que está recaindo com relação ao índice, que eu acredito que em breve vai ser resolvida, e a portaria 24 nos trouxe também um problema com relação aos juros de mora, que a PGF entendeu que em acordo não seriam devidos, né? Mas isso também ainda estamos discutindo para verificar se existe possibilidade de voltar a utilizar os consectários antigos, né? Aqui, deixa eu ver, o que mais que tem? Podemos, aqui, com relação à nossa equipe, como eu disse, em Santa Catarina nós temos no gerenciamento 3 procuradores, 9 procuradores na chamada equipe de atuação técnica especializada e uma pequena equipe de apoio ao gerenciamento, que são aqueles 5 servidores cedidos de outros órgãos que nos auxiliam a fazer as triagens, né?
As particularidades de Santa Catarina, nem todas as equipes nacionais têm gerenciamento de sentenças e gerenciamento da fase de execução. Nós separamos um procurador para fazer a análise das sentenças de procedência e parcial procedência. É muito difícil que ele faça isso sozinho, né? Então, essa equipe de apoio ao gerenciamento faz uma pré-triagem, conforme os parâmetros que a Procuradoria já deu para eles. Por exemplo, tem proposta de acordo no processo, a sentença refletiu a proposta de acordo, não vai recorrer, né? Ou, assim, fixou a DCB, deu um prazo um pouquinho maior, não é vantajoso levar para a turma, não vai recorrer também. Então, tem alguns parâmetros ali que eles utilizam para que essa equipe de profissionais que não são graduados em Direito possa definir se é passível de recurso, se não é. Então, quando eles classificam que não é passível de recurso, a gerente faz uma análise por amostragem, né? O procurador dá uma olhada. E quando eles classificam como passível de recurso, aí sim é feita uma análise artesanal daquele processo para ver se realmente tem interesse recursal, se vai ser levado. Me ajuda se botar uma frase como essa que está correto a proposta de acordo do INSS na sentença? Olha, auxiliaria, eu acredito. Porque eles se baseiam muito nisso, esses servidores que nos auxiliam, né? Eles olham uma proposta de acordo, olham a sentença, se está parecido ali, se os dados estão batendo, eles votam como recurso não. Esses parâmetros para recorrer ou não recorrer, também é algum normativo ou é só a folhinha que para eles? É a folhinha. Porque assim, tem portarias que nos permitem não recorrer. Daí tem a portaria genérica lá que fala todas as hipóteses, né? Quando o valor não compensar, ou talvez quando o recurso, naquele caso, for prejudicar uma estratégia recursal. Tem os parâmetros genéricos, assim. E a partir desses parâmetros genéricos, a equipe desenvolveu umas diretrizes ali para o nosso caso. Aí eles aplicam esse checklist da ETRBI. E no gerenciamento da fase de execução, nós temos também uma procuradora, que é gerente da fase de execução, e recebe todos os processos pós-trânsito em julgado, recebe também todos os processos que demandam algum relacionamento com a PSADJ. Porque, mesmo quando é a implantação de uma tutela, que é no curso do processo, ainda não teve sentença, mas vai para lá para padronizar. Então, a gente sabe que todo o relacionamento da PSADJ é feito pela gerente de execução, né? Então, isso facilita. Aí também toda análise de RPV expedido, parametrização para cálculo ou manifestação sobre cálculo, vai tudo para a gerente de execução. E com relação às RPVs, também ela passa para um servidor lá do gerenciamento, com alguns parâmetros ali, se o cálculo observa o período correto, qual o índice de correção que está usando, e se estiver dentro do parâmetro, vai ser fechado em bloco ali também. O gerenciamento geral ou residual a vala. É onde vai todo o restante. Ali cai. Assim, nós temos petições padronizadas que daí são juntadas, mas é que assim, nesse processo não vai ter nenhuma análise artesanal, vai ser uma análise por cima, né? Vamos falar a verdade, porque não tem como. O gerenciamento geral residual fecha cerca de 600 prazos por dia. Então, assim, nós temos aqui em Santa Catarina, a nossa média é um pouco menor que o Rio Grande do Sul, porque eles são a maior ETR daqui da 4ª região, né? Eles só perdem, eu acho, para São Paulo, no Brasil todo, porque São Paulo é gigante, mas assim, o Rio Grande do Sul é muito grande. E nós temos cerca de 800 e eles passam de 1.000 intimações e citações por dia, né? Ingressando como benefício por incapacidade. Aí, esse gerenciamento faz pedido de extinção do feito com julgamento de mérito quando o laudo é pela capacidade. Esse gerenciamento faz contestação genérica quando a citação vem sem laudo. Também, quando o autor pede desistência do feito, quem se manifesta é o gerenciamento. Outra, ciência de sentença homologatória, ciência de marcação de audiência, marcação de perícia. Esses atos, assim, que não demandam uma análise mais profunda de requisitos, nem de legislação e tal, vai ali. Hoje, eu tinha anotado esses dados, agora não estou achando, mas só para dizer mais ou menos o tamanho da nossa região sul, assim, com relação ao INSS, se eu não me engano,
são 104 gerências executivas no Brasil e aqui nos Estados do Sul nós temos 19 delas. E 240 PS. Eu tinha anotado bem certinho isso aqui para trazer para vocês, mas eu não sei onde é que foi parar. E aí, por ter todo esse... E talvez, assim, talvez pelo nosso tribunal ser tão de vanguarda e tão rápido na solução dos processos, a gente acabe tendo a sensação de que está trabalhando com um volume ainda maior, né? Porque os processos acabam logo. A gente tem... é intimado da contestação e da sentença, às vezes, menos de 2 meses. Então, a gente tem essa sensação de que o volume ainda é maior do que é, né? Mas o INSS aqui no Sul tem uma presença bem grande e a população é bastante esclarecida com relação aos direitos e procura bastante o INSS. Isso também fomenta, às vezes, a demanda, né? Acho que pode passar. Com relação aos nossos resultados, no mês de março de 2018, 27% das sentenças prolatadas no estado de Santa Catarina em benefício por incapacidade. Eu preciso falar que aqui em Santa Catarina nós só estamos trabalhando com um juizado especial, porque nós tínhamos também as ordinárias dentro do DTR, só que o que acontecia? Para um benefício por incapacidade cair no rito ordinário é porque tem alguma complexidade maior ali. Então, o nosso fluxo de trabalho não estava mais comportando fazer a análise do rito ordinário. Então, isso passou para o Núcleo de Contencioso Previdenciário Geral, da PGF, ali aqui em Santa Catarina, e nós ficamos só com o GEF. Então, esses 27% de sentenças prolatadas em benefício por incapacidade são no GEF, homologatórias de acordo. O mês de dezembro foi 38%, mas o mês de dezembro foi menor o número de sentenças prolatadas. Então, talvez por isso a expressividade das homologatórias, né? Até abril de 2018, o nosso gerenciamento de Santa Catarina já havia juntado mais de 53 mil manifestações em processos, e a nossa equipe de atuação especializada já tinha feito mais de 8 mil manifestações, né? Isso reflete um grau de gerenciamento superior a 85%. Essa tentativa de manter o gerenciamento num patamar de 80% das intimações é para viabilizar justamente essa análise detida dos casos em que realmente pode se solucionar com uma proposta de acordo ou que é necessário fazer uma impugnação muito especificada. Então, nós estamos conseguindo manter a muito custo esse grau de gerenciamento. Até uma grande preocupação da coordenação é que venha a se esgotar esse nosso modelo pela falta do apoio, porque na Justiça isso já é bastante óbvio há muitos anos, que é necessário ter uma secretaria para ajudar o pessoal qualificado, mas na Procuradoria, por falta de recursos, enfim, a gente não conseguiu desenvolver essa ideia e estamos trabalhando com o que nós temos, né? E até abril de 2018, nós já tínhamos apresentado 4.407 propostas de acordo e tendo recebido mais de 11 mil citações em novos processos. Cerca de 50% dos acordos propostos no Estado hoje estão sendo aceitos. Talvez nós pudéssemos melhorar esse índice com a questão dos juros e correção, mas é que isso tem um impacto tão pequeno, considerando que o processo tramita muito rápido na 4ª região. Então, juros, a gente já fez o cálculo, dá de 15 a 100 reais. Então, não é uma coisa que obstaria a proposta de acordo. Por isso que também, como a gente tem margem para não impugnar a execução, não recorrer, quando a gente percebe que o cálculo utilizou o manual da Justiça Federal e a diferença vai ser muito pequena, não vai ser impugnado, né? Vai transitar e vai ser pago normalmente. Então, se todo mundo soubesse disso, aqui não, mas nosso não. Aqui na ETR de Santa Catarina não, porque nós não. No Paraná tem. Isso também porque o Departamento de Contencioso da PGF não bateu martelo com relação à questão da correção monetária. Lá no STF já foi julgado, mas tem embargo de declaração da PGF pendente de análise. E enquanto não ficar definido aquilo, eles não vão definir, inclusive para o nosso contencioso previdenciário, em que essa questão não impacta tanto em termos de valores. Então, para nós, é só tese, mas é que é só tese no INSS, mas nas outras 159 autarquias tem demandas muito grandes em que isso é importante. Então, por isso que eles não abriram mão, né, da questão ainda.
Mas isso nos prejudica, talvez, em aumentar esse índice de aceitação do acordo, né? E uma dúvida que eu tenho, desde sempre, assim, aproveitando a sua fala. Pelo que a senhora disse, a proposta está sendo feita em 100%, né? 100%. Isso. Por que o INSS entende propor acordo e não fazer reconhecimento do pedido? Porque isso a gente discute muito, mas é porque não é o reconhecimento de pedido por conta do período, né? Que daí fixa a DI e a DCB e fica ali naquele período, muitos casos até, tema polêmico, mas assim, a gente faz proposta de acordo e na proposta de acordo consta que a parte autora deve fazer o pedido de prorrogação pelos canais disponíveis, caso entenda que está incapaz. E quando ela não faz, tem colegas que alegam coisa julgada e já foi aceita a tese, porque deveria ter sido feito o pedido de prorrogação e não foi oportunamente. Então, para aquele período, porque eles pedem daí o restabelecimento não dá. Daí é novo requerimento e nova concessão, né? Então, por isso, porque algumas coisas ficam amarradas ali nas cláusulas da proposta de acordo. E no reconhecimento do pedido, daí não teria isso, né? Daí, acho que dá para passar. Uma coisa naquele anterior, não é deslocar. É quando fala na questão dos 50% da proposta de acordo aceita, que ela falou que seria na realidade de Santa Catarina. Para ter ideia em relação ao Rio Grande do Sul e Paraná, eu tinha a impressão de que essa situação atual era bem maior. No Rio Grande do Sul, pelo que eu conversei com a doutora Eunice, que é a coordenadora lá, varia bastante, porque tem várias no Rio Grande do Sul que adotam a recomendação 2015 CNJ, invertem o fluxo, né, e fazem a citação do INSS já com laudo. Pelo que a Eunice relatou, quando é adotada a recomendação no Rio Grande do Sul, o percentual realmente é maior, já chega a picos de 58% de aceitação e tal. E tem várias lá que, em determinados meses, eles conseguiram encerrar grande quantidade de processos por acordo, assim, cerca de 90% das sentenças de um mês ser homologatória. Lá eles têm isso. Mas aqui em Santa Catarina, não. A gente tem um percentual expressivo de sentenças homologatórias, mas ainda está nesse patamar da metade. Lá no Rio Grande do Sul, nas varas que não adotam, pelo que a Eunice relatou, aí o percentual de aceitação é bem mais baixo. No Paraná, eu não tenho muita ideia, não cheguei a conversar, mas eu vou atrás disso para... Aqui é só curiosidade mesmo, mas assim, é um dado que me chama a atenção particularmente, porque em Santa Catarina, não sei quem conhece a realidade, vocês não conseguem ver, mas aqui esse gráfico é atividades, manifestações da PGF por órgão julgador, de janeiro a abril. É só Santa Catarina, tá? Joinville, tudo bem, é a que tem a maior manifestação, mas Joinville é maior, né? Vem Itajaí, Florianópolis e eu não sei porque Tubarão aparece aqui. Em cima de Blumenau, em cima de Chapecó e tal, isso é uma coisa que me intriga muito, porque Tubarão tem Criciúma, Laguna e tem Araranguá mais para baixo, lá, a unidade avançada. Então, assim, eu não entendo por que a litigiosidade lá é tão grande, né? É só para mostrar. Eu trabalhei em Tubarão e isso já me chamava atenção naquela época, mas eu não tinha esse dado de que... eu sabia que era muito, mas eu não sabia que era tanto. Pode passar. O meu tempo já esgotou, né? Eu não vou atrasar o cronograma do curso, mas eu já comentei aqui com vocês, esses são os dados das nossas homologatórias aqui em Santa Catarina. É em torno de 20%, 30%, como eu falei. Por mês, né? Mas assim, isso é o que foi homologado nesses meses. Mas em geral, com relação ao volume de propostas e o volume de aceitação, aí chega naqueles 50%. Porque nem sempre a gente propõe num mês, às vezes passa para o outro, né? Qual é o motivo determinante da negativa? Muitos porque dizem que como a gente não está adotando o índice de correção monetária da decisão do Supremo, está adotando TR ainda na proposta, por conta desse entendimento da PGF, aí eles não aceitam, dizendo que vão perder muito nesse índice. Até uma das coisas que a gente já considerou foi apresentar a proposta líquida, porque daí a parte veria que não está perdendo tanto assim, né? E outra coisa é a questão da DCB, que é aquele entendimento. Aliás, se eu não me engano, Tubarão é uma das varas que tem esse entendimento, de que
a DCB vai ser, por exemplo, 60 dias da efetiva implantação e não da data do laudo. E na proposta, o INSS propõe da data do laudo. Aí, como é da efetiva implantação, até o processo transitar em julgado, a intimada DJ implanta, aí ganha mais atrasados, o advogado não aceita, né? Porque o contrato geralmente é sobre os atrasados. E aí dá menos atrasados e por isso que a tendência é não aceitar. Mas com relação aos juros e à correção, é uma questão que a gente tem todo o interesse de padronizar e resolver para tentar aumentar esse percentual de homologações. Com relação a essa contagem de ser da efetiva implantação, daí a PGF não consegue concordar porque seriam pagos meses a mais de benefício, né? Como meu tempo já esgotou, mas eu queria ressaltar a necessidade do nosso trabalho interinstitucional, porque para vencer todo esse volume de processos sem trabalhar em conjunto é muito difícil, né? E aí tem as recomendações conjuntas que nos auxiliam, né? A número 4, para que seja intimada a DJ, para que as sentenças tenham os parâmetros ali, a data de início da incapacidade, a data de cessação ali bem claros, né? Que daí já facilita para o INSS. E a questão da DCB, que eu sei que é um tema polêmico, mas como aqui o curso é sobre temas polêmicos, mas nós defendemos muito a questão da DCB porque a intenção da autarquia é fazer realmente o pedido de prorrogação funcionar, que a parte ligue para 135, peça, porque assim, o benefício vai ficar mantido até a data da perícia. Então, não teria um prejuízo para o segurado de aguardar, né? Por isso que... E para o INSS é melhor pagar esse período do que arriscar ter mais uma demanda e começar tudo de novo, né? Então, assim, eu fico à disposição e como o tempo já esgotou faz alguns minutos, eu vou encerrar. Nesse procedimento que se adota, quando eventualmente na decisão judicial se condiciona o cancelamento do benefício ou eventual reabilitação, ou quando fica estabelecido que a melhora depende de uma cirurgia, esse processo vai automaticamente cair na mesma regra geral ou existe algum procedimento diferente que pode ser feito para que nesses casos seja tratado diferente? O caso de reabilitação profissional que é mais complexo mesmo, mas aí realmente não vai ter como fixar a DCB, né? Vai ter que ser ele cai automaticamente na regra geral, né? Ele acaba tendo alta programada pelo INSS. Não, na reabilitação profissional não. Deveria, não. Mas tem vindo muita liminar com esse pedido, assim, com decisões liminares, submetendo o cancelamento a uma futura reabilitação e automaticamente a pessoa recebe a ordem. Mas porque daí está se referindo à questão dos 120 dias, né? Quando não é fixado, não, mas se é encaminhado especificamente para reabilitação profissional, não pode cessar em 120 dias. Não poderia. Mas o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Eu acredito, fazendo a leitura disso, o que está acontecendo é o memorando 7 da perícia de elegibilidade. Isso aí tem gerado muito questionamento dentro da Procuradoria, particularmente, né, tá filmando, mas enfim, eu não concordo com o memorando 7, porque a questão da perícia de elegibilidade, o INSS entende, de fato, lá que quando encaminha para a perícia de elegibilidade integra o procedimento de reabilitação. Então, o INSS cumpriu o julgado porque encaminhou para a reabilitação. Só que o problema é que na perícia de elegibilidade não é uma equipe multidisciplinar que avalia o segurado, é um médico, e ele analisa se a pessoa é elegível para ingressar no programa ou se não é elegível. Só que assim, o juiz entende, e é meio lógico assim, né, que a perícia judicial já disse que ele era elegível. Se a perícia judicial encaminhou para a reabilitação, eu tenho que cortar essa parte da elegibilidade e mandar direto para a equipe multidisciplinar. Mas aí não tem acontecido isso por causa do memorando 7, que o memorando 7 fala que, inclusive, quando o encaminhamento é judicial, ele vai passar pela perícia de elegibilidade. Tudo bem, na minha vara, a gente conversou com o pessoal do INSS e as propostas, eu não sei quem fez lá,
foi alterado na proposta de acordo e foi colocado que o perito não pode negar, ele tem que só avaliar a reabilitação, só se surgir um fato novo é que ele poderia negar. Dizer que não é elegível. É porque essa perícia de elegibilidade no âmbito administrativo faz muito sentido, porque, por exemplo, às vezes ele chega na reabilitação profissional e o perito verifica que é o caso, por exemplo, de aposentadoria, né? Ou chega com 50 porque não é isso. Basicamente é uma análise de potencial laborativo residual. Se a pessoa não tem como, porque a pessoa tem 60 anos e ela era trabalhador braçal, ela pode aprender línguas, mas assim, qual a probabilidade disso acontecer no curto prazo para que ela volte ao mercado? Não tem, né? Então, nesse caso, administrativamente, o INSS considera esses critérios sociais. Até o doutor pode, não vou entrar no seu área, mas assim, por exemplo, se o município é muito longe de um centro urbano, ele não tem como fazer um curso, né, se qualificar e tal. E isso é considerado. Estamos de acordo, o problema é cancelar porque ele não é elegível. Mas aí isso é uma coisa que a gente tem que alterar lá no sistema. Esse é o nosso problema, porque é uma luta nossa também. Mas foi feito lá para nós. Em Caxias do Sul foi feito. Foi feito na proposta de acordo. Eu vou até conversar com a doutora Eunice para verificar, mas isso é na Federal? Na Justiça Federal, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu vou conversar com a doutora Eunice para ver qual é a cláusula que ela colocou ali pra gente tentar alinhar. Doutora Gabriela, seu Mar Saraiva, do Rio Grande do Sul, atuante em Sul. Aproveitando então, quero agradecer, os esclarecimentos foram bem interessantes. E aproveitando a resposta diante desses dados de gerenciamento que a Procuradoria tem, acordos, demandas em que abre mão de recurso, eu perguntaria a opinião sobre o memorando 7, quais são os atos da Procuradoria para diminuir, para qualificar lá o processo administrativo, lá o INSS, a apreciação do administrativo, para diminuir esse contencioso que reflete para vocês e para o Poder Judiciário também. Então, justamente, assim, desde a criação da Procuradoria-Geral Federal, nós somos separados da direção central do INSS, né? Então, assim, tem a PFE-INSS, que a gente fala que é a Procuradoria Federal Especializada, que quando da criação ficaram os consultivos junto da autarquia, pela necessidade de assessoramento. Quem faz essa ponte é tal da PFE-INSS, né? Que faz o relacionamento com a direção do INSS e trabalha nessas questões, orienta eles quanto às ordens de serviço, os Mas não tem que ser provocado, então, por vocês? E nós estamos, com o Departamento de Contencioso da PGF, hoje a ITRBI começou como um projeto. Então, nós estávamos dentro da coordenação de planejamento da PGF, porque não se sabia se aquilo ia funcionar ou não, né? Hoje, desde 2006, Santa Catarina começou em junho de 2006. Nós tivemos bons resultados e a ideia é institucionalizar o projeto, né? Então, um primeiro passo disso foi colocar, a partir desse ano, as ETRBIs vinculadas ao Departamento de Contencioso da PGF. E nós temos essa discussão, inclusive nós temos reuniões técnicas com o pessoal do Departamento de Contencioso e nós estamos internamente tratando de várias coisas. Mas é muito difícil alterar o memorando assim, porque como são instituições diferentes, né, nós orientamos que seja alterado, mas aí tem que esperar a iniciativa do INSS, né? Mas eu acredito que talvez isso seja revisado com relação ao encaminhamento judicial. Porque a Procuradoria, então, a sensação que eu tenho, depois de 20 anos atuando, é que nós somos cada vez mais, sim, o principal balcão do INSS, né? E essa sensação também não tem a Procuradoria Federal? Olha, nós não temos a que mudar. sensação eu tinha, mas quando eu verifiquei os números, eu tenho a impressão de que assim, o que vai para a justiça, apesar de ser muito, porque para nós é o que chega, né, para a nossa análise, mas administrativamente o INSS resolve muita coisa. É que, por exemplo, todas as ações previdenciárias que ingressaram na Justiça Federal em 2016 foram cerca de 6 milhões.
mas o INSS fez cerca de 62 milhões de atendimentos só no canal, porque tem 60 milhões de contribuintes, mas assim, o mesmo contribuinte faz requerimento várias vezes, né? Então, assim, o atendimento é feito muitas vezes. A dimensão do Instituto é tão grande que a gente acaba tendo a sensação de que a concessão é quase toda judicial, mas não é, porque 13% é o ICJ, que é o Índice de Concessão Judicial monitorado com base nas implantações, porque tem o tal do SWIB, que é o sistema do INSS. O doutor Antônio deve conhecer, eu não conheço ele tão bem, mas assim, quando é judicial, ali o código da implantação é diferente, então eles conseguem monitorar com base nisso. E o índice nacional, claro que esse índice, conforme a região, é diferente, mas o global de todos os benefícios está em 13%. Então, a gente percebe que a dimensão é muito maior do que o que chega, né, para a nossa análise. Mas da dimensão concessiva, administrativa. Me parece, quando nós examinamos os processos administrativos, né, nós hoje estamos substituindo o INSS porque nós estamos adentrando no que diz o médico, no que diz que não há uma qualificação ali da apreciação. Eu, como juiz, gostaria muito bem de pegar um processo administrativo e só analisar a questão técnica, jurídica, né? Porque nós estamos adentrando na forma que a própria perícia. Foram poucas as perícias administrativas em que eu olhei e vi, pô, essa perícia está bem feita, essa perícia eu vou conseguir, né, chegar a uma conclusão. Nós temos que repetir o administrativo, né, e daí chega no segundo grau, tem que repetir de novo, quer dizer, nós estamos cada vez mais... A gente tem a sensação, mas eu digo assim, é questão também que não depende só do trabalho do profissional médico do INSS, porque como eles são poucos, porque eu falo poucos, a gente fala, tem 3 mil e pouco, quase 4 mil médicos no Instituto, mas se for pensar que são quase 4 mil para atender 60 milhões de pessoas, a gente não... realmente, assim, eu me compadeço da situação, né? Mas será que o médico lá está sabendo o critério judicial? Porque se ele soubesse, tivesse conhecimento do critério judicial, será que ele já não faria esse filtro administrativo e qualificaria o trabalho dele? Muitas vezes eles até sabem, mas eles são obrigados a seguir um manual de orientação, né? Mas aí não entra uma procuradoria para batalhar por essa independência? Existem os critérios já padronizados para deixa o especialista falar. Eu só teria uma pergunta. Dentro desse índice de 13% de concessões na via judicial, se leva em consideração a natureza dos benefícios? Porque o que nós temos percebido é que alguns benefícios, até pela complexidade, tem um índice de improcedência na via administrativa muito maior, o caso da aposentadoria por invalidez, os benefícios por invalidez, e é especial também, aposentadoria especial. Nesses dois tipos de benefícios, se nós levássemos a série estatística, iríamos verificar que esse percentual é verdadeiramente absurdo. Verdadeiramente, ele teve um tempo em que era quase zero. Não é brincadeira não, pessoal. E aí está o problema, porque nós estamos falando aqui de realidades diferentes. O que chega no Poder Judiciário não são esses benefícios que você está em MIS, aperfeiçoou todo o seu tempo, tem tempo sobrando. Nós estamos falando de hipótese de judicialização, que a questão é controvertida, que é preciso fazer laudo, o perito tem que ajudar o juiz. É preciso, então, logo também no especial, é preciso examinar melhor as condições de trabalho, sempre passando pela necessidade de realização de perícia ou de preenchimento de formulários. E nesses casos, é quase que irrelevante o índice de concessão. Mas são esses os nossos problemas, não são os outros. Assim, os dados que a gente tem do sistema são esses, mas assim, realmente é complicado e justamente o auxílio-doença, por ser temporário e por ter uma análise que, querendo ou não, a medicina não é uma ciência exata, tem alguma subjetividade ali e isso gera a possibilidade de contestação da negativa, né? Por isso que é o nosso maior problema hoje, o auxílio-doença previdenciário.